Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Pastor Esther, sou aqui do canal Pequenos Pães. Faz tempo, né, que a gente não grava, não coloca uma palavra, um pequeno pão aí para sua edificação. E ontem na igreja o Senhor nos usou para ministrar uma palavra poderosa e essa palavra ela ficou no meu coração até agora de manhã. Essa palavra está marcando no meu coração. Então eu quero compartilhar com você essa palavra. Eu sou pastora, nós somos aqui da comunidade evangélica Entre Nações, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu quero pregar para você, falar para você sobre a palavra que fica lá em 2 Reis, capítulo 4 em diante, amém? Quero ler aqui uns versículos com você. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que tens? O que farei por ti? Conta-me o que tu tens em casa. E ela disse: A tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vazios, e não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos, que trouxeram os vasos para ela. E ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele lhe disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do restante. Amém? Esta palavra se passa, né, num momento assim em que esta mulher estava com muita dificuldade. A palavra do Senhor diz aqui que ela era esposa de um profeta, e esse profeta, ele havia morrido, ou seja, essa mulher ela era uma viúva. E antes, eu acredito assim, imaginando, conjecturando a palavra de Deus, eu imagino que, como a esposa de profeta, ela era como se fosse a esposa de um pastor hoje em dia, a esposa de um obreiro ativo na obra do Senhor. Mas naquele tempo, essa mulher não tinha a liberdade que nós temos hoje. Hoje em dia, uma mulher pode pregar, uma mulher pode fazer também a obra do Senhor. Mas naquele tempo era mais os homens, era mais em evidência o ministério dos homens. Então aqui eu vejo, olhando assim para a palavra do Senhor, ela não fala muito do que uma esposa de um profeta fazia. Eu imagino que o ofício dessa mulher, como esposa de profeta, era dar suporte para esse profeta, era dar um acolhimento para ele, era ajudar ele nos momentos de oração, dar apoio para ele, ter os dias de jejum dele, preparar a alimentação, cuidar dele, dar um suporte físico e emocional e um suporte de cuidado para esse homem que seria um profeta. Então, essa mulher, como esposa de um homem de Deus, provavelmente via os milagres de Deus acontecendo. Provavelmente ela via esse homem de Deus receber as profecias de Deus. E ela via os riscos que esse homem corria, porque naquela época não era glamuroso ser profeta. Porque o profeta ele ia entregar boas mensagens aos ouvidos das pessoas, mas ele também ia entregar mensagens de confronto, mensagens que incomodavam as pessoas. E muitas dessas pessoas eram poderosas e essas pessoas faziam mal para esses profetas, alguns eram até mortos. Nós vemos ali no reinado
da rainha Jezebel, né? Ela mandou matar muitos profetas porque esses profetas incomodavam ela. Então, nós vemos que ser profeta naquela época não é como nos dias de hoje. Nós vemos hoje em dia muitos profetas, a maioria, a grande maioria deles, entregando profecias que acariciam o nosso ego, que só dizem que Jesus nos ama, que Jesus tem uma obra na nossa vida, que Jesus vai nos exaltar, que Ele vai nos levar para os quatro cantos da terra. Essas são as profecias que nós ouvimos. Mas as profecias que o povo de Deus ouvia no passado é tipo assim: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Era mais ou menos assim as profecias. E também tinham profecias boas, mas também tinham profecias que eram difíceis de ouvir. E os profetas eles iam e eles entregavam essas profecias. E as esposas dos profetas, aqueles que tinham suas esposas, né, elas presenciavam essa batalha dos seus esposos. Então eu fico imaginando assim, que talvez essa mulher, o esposo dela morreu por causa disso, por causa de uma perseguição de alguém que o esposo dela foi entregar uma profecia que ele recebeu do Senhor. E essa pessoa que recebeu a profecia, ele não se agradou. Eu posso imaginar isso através da palavra de Deus. E aqui eu vejo, irmãos, que essa mulher, quando ela era esposa de um profeta, ela era protegida, ela era cuidada, ela tinha um homem sobre a autoridade dela, porque naquela época era muito importante uma mulher ter um homem sob a sua autoridade, ou um esposo, ou um filho, ou um marido. Era importante ela ter alguém que cuidasse dela. Uma mulher sozinha naquela época era considerada até mesmo prostituta. Os irmãos terem uma noção da cultura da época, né? Então, assim, eu vejo que essa mulher agora, sozinha, viúva, com 2 filhos, ela passou a ser a provedora espiritual, ela passou a ser a provedora até mesmo de provisão de alimento para esses filhos, coisa que ela não precisava fazer antes, porque ela tinha o esposo dela. Então aqui, irmãos, eu vejo agora que esta mulher se encontra sozinha e aqui a necessidade chegou e ela se vê apenas com uma botija de azeite. E a Bíblia, aqui na minha Bíblia King James, não fala se essa botija estava cheia ou se ela estava vazia, só fala que era uma botija de azeite. E ela se vê ali com dívidas. Nós que gostamos de pagar as nossas dívidas, né? A gente não dorme direito quando a gente tem uma dívida para pagar. Imagina uma pessoa que tem filhos menores ou filhos pequenos para criar e que tem muitas dívidas e se encontra sozinha. Essa mulher estava nessa situação. Agora era ela que tinha que orar, agora era ela que tinha que buscar, agora era ela que tinha que trabalhar. Ela estava sozinha. Mas aí, esse momento de necessidade fez com que ela se aproximasse de Deus. Quando que você se aproximou de Deus? A maioria das pessoas se aproximaram do Senhor no momento de dificuldade, como eu. Eu me aproximei do Senhor, eu conheci o Senhor no momento de enfermidade. Eu estava passando por uma enfermidade séria. E eu não via saída, eu ia nos médicos, eu tinha pouco recurso, não tinha plano de saúde. Eu ia no posto de saúde, procurava os médicos e era sempre a mesma coisa, não tinha resolução para o meu problema. Eu procurei o Senhor por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, e o Senhor me curou. Uma hora eu vou contar melhor esse testemunho para os irmãos. E não foi diferente com essa mulher e com muitas outras pessoas que procuram o Senhor no momento de dificuldade, porque quando tá tudo bem a gente não procura o Senhor, não é verdade? Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda que nós não tivéssemos problemas nenhum tipo de problema, nossa vida fosse perfeita, a gente não precisasse se preocupar com dívidas, com contas, com o dia de amanhã, ainda que você não tivesse nenhum tipo de problema, ainda assim você precisaria encontrar o Senhor na tua vida. Ainda assim, você precisaria de Jesus para salvar a tua alma, porque só Ele pode salvar a tua alma. Você levar uma vida tranquila nessa terra não te livra de você precisar de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Então eu quero te dizer, a tua vida está em paz?
procura o Senhor mesmo assim, amém? Porque você precisa dele, você precisa dele. Então esta mulher procurou o Senhor no momento de dificuldade. E ali, talvez ela esperou que o profeta fosse providenciar para ela assim uma bênção de micro-ondas, assim, uma bênção instantânea. Porque ela era acostumada com isso, o marido dela que clamava, o marido dela que orava, e ela recebia só aquelas bênçãos. Ela cria junto com ele e recebia. Mas agora ela se vê na posição de orar e buscar. E ela foi até o homem de Deus e falou para o homem de Deus a situação dela. E o homem de Deus orientou ela no que ela tinha que fazer. E eu digo para você, procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus para te ajudar nesse problema que você está passando. Procure uma igreja séria, procure um casal de pastores que vai te orientar, que vai te ajudar. Amém? Então essa mulher, ela fez isso. Aí o que o profeta fez? Ele orou por ela e o milagre aconteceu e ela resolveu o problema dela? Não. O profeta falou, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai nos teus vizinhos, chama teus filhos e vai nos teus vizinhos e pega vasilhas. O profeta orientou ela no que ela deveria fazer e ela colocou a mão na massa. Ela foi atrás da orientação do profeta e fez o que o profeta pediu para ela fazer. E ali estava ela diante do milagre. Começou, deitou a botija de azeite, chamou os filhos dela. Meus filhos, vem cá. Vocês vão participar desse milagre junto comigo. O profeta mandou eu fazer desse jeito, então vamos fazer. Ali ela começou, deitou a botija de azeite. E aqueles filhos viram, mãe, como que pode? Eu imagino, né? Como que pode, mãe, uma botija de azeite desse tamanho encher um tonel, uma vasilha desse tamanho, mãe? Mãe, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui, mãe. Olha, mãe, o Senhor está nos socorrendo. Mãe, o Senhor, Ele olhou para o nosso sofrimento, Ele olhou para a nossa necessidade. E eu digo para você assim, o Senhor, Ele te vê, Ele olha para a tua necessidade, ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém esteja sabendo do teu problema, o Senhor, Ele sabe. E se você clamar a Ele, se você orar a Ele, Ele vai te socorrer, Ele vai. E você vai sentir assim no teu coração, o Senhor me viu no momento da minha aflição, o Senhor me socorreu, o Senhor me curou, o Senhor entregou a minha bênção nas minhas mãos. Irmãos, que maravilha é você se sentir cuidado, é você se sentir acolhido, é você sentir que tem alguém por você. Eu digo para você, você não está só. Só basta você clamar, só basta você crer, só basta você seguir a orientação de um servo de Deus, que seja um pastor, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus na tua vida. Amém? Então aqui, esses filhos, essa mulher, antes ela era coadjuvante dos milagres, ela presenciava os milagres, ela via e ela cria, sim, mas agora ela é protagonista, ela é parte deste milagre. O Senhor não quer que você viva o milagre de fulano, de ciclano. É interessante ver o Senhor fazendo milagre na vida das pessoas, mas o Senhor quer fazer o milagre através de você. Amém? Aqui, irmãos, esta mulher se tornou, ela se tornou coadjuvante, ela se tornou parte daquele milagre. Ela se tornou, ela ficou dentro daquele milagre. Então eu quero dizer para você, o Senhor quer te usar neste milagre que você está pedindo. O Senhor quer usar a tua vida. Qual que é o maior interessado no teu milagre? Quem que sente mais a necessidade deste milagre? Não é você? Então é você que vai orar, é você que vai clamar, e é através da sua vida que o Senhor vai fazer. Amém? Aqui, irmãos, eu vejo os exemplos na Bíblia, né? Eu vejo aqui Ana. Ana queria muito aquela pessoinha que ela nem conhecia. Ela queria muito um filho. Ela já amava antes daquele filho nascer.
Ela já amava aquela criança, ela nem sabia se ia ser menino, se ia ser menina, mas ela já amava aquela criança, ela já queria muito aquele milagre. E o esposo dela nem fazia questão, porque ele já tinha já um monte de filho com a outra esposa. Quem queria o milagre, quem queria aquela criança era a Ana, e ela queria muito aquela criança. E o que ela fez? A Bíblia diz que ela foi sozinha no templo orar. A Bíblia não fala que o esposo dela estava do lado dela orando junto com ela, não. Ela clamou ali em lágrimas, sozinha pelo milagre dela. E talvez, há quanto tempo Ana estava pedindo por esse milagre, por essa bênção? E ali Deus usou um homem de Deus, imperfeito, mas ele foi usado para abençoar essa mulher. E essa mulher segurou nos braços dela o milagre dela. Você crê, aleluia, que esse milagre que você está pedindo, daqui a um tempo você pode segurar ele nos teus braços, você crê? E aqui, irmãs, eu vejo, irmãos e irmãs, eu vejo Esther se colocando na presença de Deus. Ela tinha o esposo dela, mas o esposo dela era descrente. Mas só que o esposo dela tinha uma autoridade sobre ela e sobre um povo. E ela precisou se colocar na presença de Deus em jejum e oração. Chamou ajuda também das moças que estavam com ela, do povo dela. E aí, como nós falamos muito aqui na nossa igreja, ninguém faz nada sozinho. A gente fala muito isso aqui. E verdadeiramente, Esther não foi sozinha naquela batalha. Ela chamou as pessoas para orar junto com ela, para jejuar por ela, para ela fazer aquilo. E ela foi e se colocou diante daquele homem ímpio e pediu o favor dele, e o Senhor atendeu o pedido dela. O Senhor quebrantou o coração daquele homem e Esther foi atendida no pedido dela. Então eu quero dizer para você que você às vezes tem um esposo que ele não teme ao Senhor e que é ele que tem que tomar as decisões, mas quem que vai direcionar as decisões é você, que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Às vezes você tem na sua casa alguém que você precisa comunicar algo para tomar uma decisão. E aí você precisa do favor de Deus para que essa pessoa tome essa decisão. E eu digo, se você clamar ao Senhor, você vai ter o favor de Deus para você na tua vida. Amém? Aleluia. Essa pessoa pode até ser autoridade sobre a tua vida, mas quem tem a unção, quem tem a presença de Deus é você. Aleluia. Então você vai reinar sobre essa situação. Então Esther ali tomou posse dessa bênção que não era só dela, mas era de um povo, era de uma nação. Então eu digo para você, creia, tome posse e faça parte do milagre. Amém? Ali eu vejo, irmãos, Davi. Ninguém queria enfrentar o gigante estava prevalecendo, o gigante estava ali soberbo em cima do povo de Israel. Ninguém tinha coragem, o povo de Israel estava intimidado. E sabe o que deixa você intimidado no reino espiritual? O pecado. Talvez Israel ali estava na idolatria, como muitas vezes estava. E eles não se sentiam encorajados para enfrentar o inimigo. Mas Davi, que ficava ali no campo cuidando das ovelhas, e no momento que ninguém estava olhando Davi, ele orava, ele cantava, ele salmodiava ao Senhor. E ali Deus viu o coração daquele homem e usou Davi, usou o que ele tinha nas mãos. O que ele tinha nas mãos? Ele tinha uma funda e ele tinha 3 pedrinhas. E Deus usou aquele instrumento de Davi e a habilidade que ele tinha para derrubar aquele gigante. E aí Davi, como coadjuvante daquele milagre, foi lá e decepou a cabeça do gigante. Terminou de matar o gigante. Então eu quero dizer para você, Deus quer usar você neste milagre que você quer receber. Amém? É você que quer que esse marido se converta, que essa esposa se converta, Deus vai usar a tua vida. É você que quer derrubar esse gigante está incomodando você, Deus vai usar a tua vida para derrubar esse gigante. E quando ele vê você abaixando a cabeça, é porque ele sabe que você vai pegar 3 pedrinhas. Amém? Por isso que você vai abaixar a cabeça, só por causa disso.
Então, o Senhor quer usar você para você segurar nas tuas mãos essa bênção que você tanto quer. Para Ana foi um filho, mas para você pode ser um diploma, pode ser uma profissão, pode ser um sonho, pode ser um projeto. O Senhor quer usar a tua vida. Se posiciona, homem de Deus, mulher de Deus. Não dorme mais, não fica mais esperando, não, o milagre das outras pessoas, alguém vir e orar por você e tomar posse e viver o milagre por você. Não, viva o milagre você mesmo. Tome posse do milagre você mesmo. O Senhor quer que você seja coadjuvante junto com Ele, para que você tome posse da tua bênção, do teu milagre. Amém? E aí você vai contar o teu milagre, a tua experiência, como essa mulher aqui contou. Os vizinhos, eles ficaram sabendo, não teve como os vizinhos não ficarem sabendo do grande milagre que Deus fez pelaquela mulher. Aqueles filhos foram marcados, aqueles filhos não viam mais Deus como um avô, porque às vezes os nossos filhos, eles veem Deus como um avô, como o Deus dos meus pais. Então Deus é meu avô. Não, eles começaram a ver Deus como pai, como Deus todo-poderoso deles também. E ali aqueles filhos, a história deles foi mudada, porque eles até então eles seriam escravos pro resto da vida deles. Os filhos deles seriam escravos, mas ali o Senhor mudou a história daqueles dois rapazes, daqueles ou duas crianças, não sei. O Senhor mudou a história deles. E o Senhor quer mudar, através de um milagre que o Senhor quer fazer na tua vida, o Senhor quer mudar a história da tua geração. Você já pensou que o teu neto ou o teu filho, se você não tem filho ainda, no meu caso, eu já tenho filho, já tenho 2 filhos, um de 20 e um de 18. No meu caso, o Senhor já mudou a história dos meus netos. Eu creio que os meus netos, eles nem nasceram ainda, mas eu creio que quando aquelas pessoinhas de cabelinhos cacheados nascerem, quando eles nascerem, meus netinhos, de cabelinhos cacheados, narizinho de batata, né? Quando eles nascerem, eles já terão uma promessa de Deus na vida deles. Eles já são abençoados. A bênção deles já existe. E quando eles nascerem, eles vão tomar posse da bênção que eu estou buscando, porque eu estou na presença de Deus. O pai deles está na presença de Deus. Meu esposo, pastor Mariano, ele está na presença de Deus. E os filhos do Diogo e do Estevão, a bênção dessas crianças já está guardada, reservada para o dia que eles nascerem, eles tomarem posse. E no momento certo, aconteceu o que Deus tem planejado para eles. Eu creio dessa maneira, irmãos. E eu espero, e eu quero muito que você tome posse dessa bênção também na tua vida, deste milagre. Creia mais, amém? Não desista do teu sonho, do seu projeto, do teu milagre. Continue clamando que o Senhor tem resposta para você, tem milagre. Você vai se alegrar com o teu milagre. Você vai louvar o Senhor mais ainda por este milagre que o Senhor vai te enviar. Amém? Tome posse desta palavra. Esta palavra falou muito comigo ontem. E eu vou continuar orando pelos meus sonhos, pelos meus projetos. E eles vão acontecer, porque o Senhor, Ele é na minha vida. E todos vão, e você vai dizer assim: eu tenho um Deus e Ele é vivo e Ele é por mim. Todos verão que o Senhor é na minha vida. Você vai dizer assim também. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Tome posse desta palavra. Eu quero fazer uma oração. Quero profetizar na tua vida, amém? Como mulher de Deus que eu sou, que eu sei que sou, porque eu sei a minha identidade em Cristo Jesus. Eu quero orar por você e abençoar a tua vida. Senhor Jesus querido, aqui está, Pai, esta pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Eu peço para o Senhor que o Senhor coloque esta pessoa, posicione ela agora, Pai, como uma pessoa vencedora, uma pessoa que vai tomar posse da bênção do milagre. Que esta pessoa agora tome uma atitude de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que crê, para que esta pessoa possa orar e clamar e buscar o Senhor, para que esta pessoa possa crer na palavra do Senhor e se posicionar no reino espiritual e buscar e clamar e crer
que o Senhor é Deus na vida dela e que o Senhor vai fazer segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. O Senhor vai operar este milagre na vida desta pessoa, em nome de Jesus. E daqui a uns dias, daqui a uns anos, eu não sei o tempo do Senhor, esta pessoa vai tomar posse desta bênção, deste milagre, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que está vivo, o Senhor é o Deus que ainda opera milagres e maravilhas na vida daquele que crê no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.